Eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas o Senhor disse: a minha graça é suficiente para você, pois meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Muitas pessoas perguntam o que seria o espinho na carne citado pelo apóstolo Paulo. Será que seria uma doença do apóstolo Paulo? O que seria esse sofrimento que o apóstolo Paulo ele chega a dizer aqui: 3 vezes roguei ao Senhor, tira isso de mim? Qual seria esse sofrimento tão severo comparado a algo encravado, algo doloroso como um espinho? Você já pegou uma rosa espinhosa, por exemplo? Fui no dia 8 de março, fui comprar umas flores para minha esposa. Depois no nosso dia que nós comemoramos o nosso casamento, e eu fui pegar uma rosa ali no supermercado e eu não estava prestando muita atenção. Quando você vai naquele ímpeto, nossa, essa aqui tá bonita, você pega aquela rosa e na hora que eu peguei em cheio no espinho. E aquilo é muito dolorido. Aquilo entra no seu dedo e começa a sangrar. Começa a sangrar o seu dedo. E uma coisinha pequenininha incomoda tanto. E esse é o sofrimento aqui, que o apóstolo Paulo ele diz, como um espinho na carne, apertando ali, incomodando. E existem muitas especulações do que seria esse espinho na carne. E nas próximas semanas nós vamos estudar também um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas hoje nós podemos refletir nas nossas vidas o que seria um espinho na carne, talvez. Talvez hoje você esteja passando algo difícil e o necessário é que reconheçamos as nossas dificuldades. O que é espinho na carne? 3 possibilidades para que o significado do espinho na carne do apóstolo Paulo e também para as nossas vidas. Primeira coisa, você já passou por perseguições? Você já se sentiu perseguido por alguém no seu trabalho, no seu lugar de convívio, ou até mesmo na igreja? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E essa parte aqui que eu pego, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E essa expressão me chamou muito a atenção quando eu estava lendo. Porque essa expressão, ela pode ser entendida muito bem como referência a uma pessoa específica. Alguém que estivesse perseguindo o apóstolo Paulo. Não necessariamente Satanás, mas alguém um discípulo, por exemplo, de Satanás.
O apóstolo João, ele também usa essa linguagem. Segundo Jesus, ele teria afirmado a respeito do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso está ali em Apocalipse 2:9. O apóstolo Paulo também então usa esse linguajar, essa expressão. A palavra espinho no hebraico bíblico significa tissanim, que pode ser usada no sentido figurado de inimigos, o que possivelmente pode ter influenciado a linguagem de Paulo neste texto. Por isso, ele usar essa expressão, espinho na carne. 2 Timóteo 2:9 diz: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. As algemas que prendiam Paulo serviam como algo para feri-lo, algo como prova de perseguição que ele enfrentava pelos judeus. Como ele mesmo declarou, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. E logo em seguida continua o contexto do capítulo 12, que nós estamos abordando aqui hoje. Então faz sentido que Paulo poderia estar se referindo a perseguições que ele enfrentava. Em nossas vidas, eu e você, diversos momentos passamos perseguições, passamos por lutas. Contudo, isso serve para que nós possamos crescer. Serve para que a gente não se exalte. Toda vez que passamos por provas, serve para que nós nos tornemos mais humildes na presença de Jesus. Você sabe, depois de um momento difícil, você fica ali querendo buscar mais, buscando mais a presença dele. Segundo o próprio Paulo, todo cristão piedoso se torna alvo de perseguições. 2 Timóteo 3:12 diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui está a chave. A gente vai passar por luta, a gente vai passar por problema, a gente vai passar por perseguição. Sempre falo aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você estiver sendo perseguido, este pode ser um espinho permitido por Senhor na sua vida, para que você esteja mais qualificado, para que você esteja mais forte com Ele, para que você esteja mais preparado para aquilo que o Senhor quer te levantar. A gente conversa hoje em dia com as pessoas, e as pessoas, elas querem as coisas da maneira mais rápida possível. As pessoas querem a solução de seus problemas assim, como um gênio da lâmpada. Ah, faz isso pra mim, pronto. Acha que tudo vai cair do céu. Acha que vai ser tudo mil maravilhas. Você se dispõe a fazer evangelismo, você se dispõe a evangelizar na internet, você se dispõe a fazer isso, você se dispõe a fazer aquilo, e na primeira situação negativa, na primeira situação em que alguém vem falar alguma coisa pra você, você desiste daquilo. Ah, isso então não é pra mim. Se você estiver sendo perseguido, este pode ser um espinho na carne permitido por Deus para que você seja testado, para que Ele, através disso, te ensine a viver como Cristo, perdoando, amando os ofensores. Valorize as situações difíceis que você passa. Esses dias eu postei no Instagram: o faixa preta nada mais é do que um faixa branca que foi até o fim. Ou seja, foi difícil, ele teve que batalhar para isso. Com certeza, ele teve que passar por alguma lesão,
ele teve que passar por algum dia em que ele não estava preparado para fazer aquilo, ele não estava disposto a fazer aquilo, mas ele continuou até ele chegar no final, até ele alcançar êxito. E é para isso que eu oro na sua vida, para que isso aconteça na sua vida. Olha o que diz em Daniel capítulo 12, versículo 13: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Continue, não pare, não desista. Não desista no primeiro obstáculo. Pule esse obstáculo, retire esse obstáculo, mas continue. Esteja com seus olhos no alvo. No alvo. O espinho na carne pode ser, então, as perseguições. Segundo tópico, será que eram as tentações? Olha o que diz o versículo 8 e 9. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando aqui o apóstolo Paulo ele fala de fraquezas, pode ser também referente às tentações, às fragilidades da nossa carne. Paulo ele era um homem normal e com certeza ele teria passado por tentações diversas, desde seu temperamento, que demonstra ser inicialmente rude, o que tentava controlar sempre a situação, o que ele mesmo reconhece no capítulo em questão, no versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Olha o que diz também em Romanos capítulo 7, versículo 19 a 23. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Este versículo é sensacional. Vou pedir até ao Ricardo ali, ao Gabriel, para que no momento do louvor, coloque o louvor Liberta-me de mim. Ele está ali na minha pasta, nos arquivos de música. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo, ele nunca tentou esconder as suas fraquezas. Ele nunca tentou. Porque a gente tem tanta dificuldade, talvez, de chegar para uma pessoa mais experiente na fé do que a gente, pessoa que pode nos ajudar, pode nos dar um conselho. Eu estou tendo fraqueza nisso, eu estou tendo dificuldade nisso. Lute suas lutas com alguém do seu lado. Não faça nada sozinho, não queira conseguir sozinho. Eu mesmo sou prova disso. Quantos e quantos anos eu tentava lutar contra algo na minha vida e eu simplesmente achava que um dia ia passar,
o momento ia passar, a situação ia passar e tudo ia ficar mil maravilhas. Somente quando eu, claro, com a ajuda de Deus, mas também com a ajuda de irmãos que, não, Lucas, você pode, você consegue. Quando você se sentir assim, faça isso, faça aquilo. A percepção, a visão de outras pessoas que podem te ajudar nesse assunto. E se você reparar, somente neste capítulo, 2 Coríntios 12, ele fala de suas fraquezas 3 vezes. O fato dele ser um homem de Deus, o fato dele ser fiel a Deus, não retira dele a condição de pecador como todos nós. 1 Coríntios 10, 13 nos diz: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento da sorte que possais suportar. Cara, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo é sensacional. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: eu não aguento, não estou suportando, isso não é para mim. Jesus, ele sabia que a maioria das pessoas, muitos de nós, eu me coloco nisso, eu já disse isso inúmeras vezes: eu não consigo, eu não aguento, eu não vou passar por isso. E esse versículo, ele sempre vem como uma jogada de ânimo para a minha vida. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus, ele é fiel, ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças, além das suas capacidades. Por isso que eu gosto de dizer: aguenta firme. Você pode sim, você consegue. Eu sei, muitas vezes é difícil, mas olha como ele termina: juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Então, quando você estiver assistindo nesse momento, esteja atento às saídas, esteja atento a outras situações que você pode sim suportar. As tentações, elas fazem parte da nossa vida, elas vão fazer parte da nossa vida sempre. Até Jesus passou por isso. Jesus, ele foi tentado por Satanás ali insistentemente. Deus, ele não tenta ninguém. A própria pessoa que se deixa ser tentado de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades. Se você estiver sendo tentado e sofre talvez como se fosse um espinho na sua carne, confie na graça de Deus. Ele te perdoa. Ele te dá forças para vencer o pecado. E como a gente leu aqui em 1 Coríntios 10, 13, ele provê livramento, de sorte que vocês podem sim suportar. As tentações que enfrentamos talvez sejam como um espinho encravado em nossa carne, que temos dificuldade de retirar. Mas a resposta para isso é: não veio tentação sobre vocês que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e ele não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Aguente firme, meu irmão. Por fim, acredito num terceiro tópico: enfermidade. Paulo, na época, andou muito com Lucas, e Lucas ia com ele para onde ele fosse. Lucas era médico, e nós podemos também colocar uma enfermidade como talvez caso do espinho na carne que o apóstolo Paulo mencionava. É como se o apóstolo Paulo tivesse ali um médico 24 horas. Lucas andava com Paulo. O versículo 10 do capítulo 12 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A maioria dos comentaristas
E é assim que eu também me baseio para acreditar nisso. A maioria dos comentários bíblicos dos estudiosos entende que especificamente nesse texto o apóstolo Paulo ele se referia a uma doença física que ele estaria sofrendo. Eu li isso no livro do Champlin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Talvez devido ao seu aprisionamento, com certeza ele tinha ali alguma doença que debilitava muito seu corpo ou qualquer outro problema de saúde. O que fortalece esse argumento é a frase "sinto prazer nas fraquezas", indicando que não seria então uma pessoa, nem mesmo uma tentação, visto que não poderia ter prazer nessas coisas. Gálatas 4, versículo 13 a 15 diz: "E vós sabeis que Vou abrir aqui, peguei errado. Gálatas, capítulo 4, versículos 13 ao 15. Gálatas, capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: "Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para dá-los a mim." Paulo reconhece aqui nesse texto que ele passou por problemas de saúde, mesmo sabendo dos princípios de pureza do judaísmo, que excluía pessoas com qualquer tipo de doença. O texto ainda indica que ele poderia ser um problema nos olhos de outras pessoas, ao ponto de as pessoas desejarem lhe dar os seus olhos. Outro indício dessa doença nos olhos seria que alguém o ajudava a escrever as suas cartas, como Timóteo, Silvano, e no final da carta ele assinava de próprio punho, com uma assinatura no final da carta. Quando nós passamos por problemas de saúde, nós nos tornamos mais humildes, mais sensíveis espiritualmente. A gente confia, a gente crê. Por isso também nos fortalecemos, como disse o apóstolo Paulo: "Quando sou fraco, então é que sou forte." Até o ateu, na hora tem alguém da família dele passando algo difícil, uma situação de doença: "Olha, eu sei que você confia em Deus, então eu queria pedir oração por isso. Na minha casa está passando isso. Então, quando nós passamos por problemas de saúde, nós nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus. Nós buscamos mais, fazemos mais. Se você tem um problema de saúde, que é como talvez um espinho na sua carne, esta limitação física, ela não te impede de se fortalecer em Deus e vencer todas as coisas. Muitas pessoas com dificuldades físicas conseguem superar, surpreender até mesmo outras pessoas com saúde aparentemente normal. Deus é quem te fortalece, Deus é quem te capacita. Você pode vencer o espinho na carne. Talvez o seu espinho na carne seja uma tentação, uma enfermidade ou uma perseguição, talvez. Olha o que diz em João capítulo 19, versículo 5. "Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura." Quando Jesus ele foi crucificado, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Na verdade, como um símbolo de escárnio. Mas na verdade ele estava enfrentando algo que também sofremos. Nada é por acaso, como são esses espinhos na carne. Todas as nossas dores, todas as nossas perseguições, tentações ou pecados e até nossas enfermidades foram levadas por Jesus para nos sarar. Se tivermos que suportar espinho na carne, será para que a graça de Deus se revele em nós e que através dela
nós nos fortaleçamos cada vez mais em Deus. Como o texto bíblico não trouxe uma clareza exatamente sobre o que seria esse espinho na carne, então trabalhamos com algumas possibilidades, entendendo que esta abertura serve para que essa mensagem se torne mais abrangente em diversos momentos da nossa vida. Talvez você esteja passando isso, aquilo ou aquilo, mas em todas as coisas você pode vencer, em tudo você pode vencer. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel, não vai permitir você, junto com a tentação, venha o livramento. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Jesus, ele venceu os pecados. Jesus, ele venceu a morte na cruz. Você, através de Jesus, através da cruz de Jesus, pode também vencer, e eu creio que vai vencer em nome de Jesus. Jesus, ele levou os espinhos na cruz. Deus te abençoe, aguente firme, você pode sim vencer, em nome de Jesus.